Olá, bendito! Se você já passou por Mateus 24 e Marcos 13, já conhece a estrutura desse capítulo. Mas Lucas, como historiador, organiza esses fatos de uma forma que nos ajuda a entender não apenas o fim dos tempos, mas também como viver dentro da história com confiança. Chegamos ao 21º capítulo da nossa série. Lucas abre o capítulo com o episódio da viúva pobre, onde se vê Jesus sentado próximo ao gasofilácio. Uma curiosidade aqui é que no Templo de Jerusalém, o gasofilácio não era apenas um móvel onde se depositava o dinheiro, mas uma seção ou tesouraria, geralmente localizada no Pátio das Mulheres. Havia 13 recipientes de bronze em forma de trombeta, chamados de chofarote, plural de chofar, fixados nas paredes. Jesus está observando as pessoas depositarem as suas ofertas ali. Enquanto os ricos ofertam do dinheiro que lhes sobra no gasofilácio, a viúva dá tudo o que tem, 2 moedas ou 2 leptons, a menor moeda em circulação na Judéia, que equivale a cerca de 1,5% do salário de um dia. As moedas de maior valor dos ricos faziam muito barulho no bronze, enquanto os 2 leptons da viúva quase não foram ouvidos por ninguém, exceto por Jesus. A oferta da viúva e o comentário de Jesus sobre ela nos mostram que o valor de uma oferta é determinado pelo custo que ela representa para quem a oferece. Foi isso que tornou a oferta da viúva tão valiosa. O princípio que Jesus nos mostra aqui é que Deus não precisa do nosso dinheiro. Se Deus precisasse do nosso dinheiro, então a quantia que damos seria mais importante do que a nossa intenção de dar. Em vez disso, é o nosso privilégio dar a Ele, e precisamos dar, porque é bom para nós, não porque é bom para Deus. Com esse registro, Lucas quer nos mostrar que enquanto o sistema do templo está colapsando e sendo julgado, a verdadeira devoção individual ainda é o que brilha aos olhos de Jesus. Antes de falar das grandes catástrofes mundiais, Jesus fala da intenção do coração de uma mulher anônima. Algumas pessoas estavam comentando sobre a beleza e a imponência do Templo de Jerusalém. Esse templo, originalmente reconstruído por Zorobabel e Esdras, foi o centro da vida judaica por quase 1000 anos. O templo era tão reverenciado que era costume jurar por ele, e falar contra o templo podia ser considerado blasfêmia. Os discípulos olhavam maravilhados para aquela construção, mas Jesus avisa que tudo que o homem constrói, por mais grandioso que seja, um dia vai virar entulho. Ele olhou para um futuro não muito distante, para o ano 70, e viu que sem Deus até o ouro e granito viram pó. Diante da pergunta dos discípulos sobre quando o templo cairia, Jesus começa a falar tanto da destruição iminente de Jerusalém, quanto do fim dos tempos e de seu glorioso retorno. Profeticamente, os dois eventos estão conectados, embora separados por muitos séculos. E ele começa com um alerta. Muitos surgiriam em seu nome, alegando que o fim chegou. No entanto, as guerras, revoluções e catástrofes naturais, como terremotos, fomes e epidemias, são eventos que devem acontecer primeiro, sem significar o fim imediato. Jesus desloca o foco da curiosidade histórica para a preparação espiritual, advertindo que antes desses sinais cósmicos, os fiéis enfrentarão perseguições severas, sendo levados a tribunais e prisões por causa do seu nome. No entanto, ele transforma esse cenário de crise em uma oportunidade única para o testemunho, garantindo que o sofrimento dos discípulos servirá para que a mensagem do Evangelho avance até diante das autoridades. Ele diz que quando a perseguição chegar, não é preciso se desesperar ou ensaiar discursos, pois o próprio Deus dará sabedoria e palavras que ninguém conseguirá refutar. Ele avisa que a pressão será forte, vindo até de amigos e familiares, mas garante uma proteção espiritual absoluta. No fim, a mensagem é clara:
O segredo para salvar a alma e vencer o caos não é a força, mas a perseverança fiel até o fim. Quando Jesus começa a falar da destruição de Jerusalém, Lucas é muito mais específico que os outros sinóticos. Ele substitui a frase enigmática "quando vocês virem o abominável da desolação" por uma descrição militar clara. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Como Lucas escreve para um público que inclui não-judeus, ele apresenta o conceito do tempos dos gentios. Ele mostra que a queda de Jerusalém não é o fim de todas as coisas, mas o início de uma nova era onde a mensagem de Deus se espalhará pelo mundo. Lucas quer que entendamos que as tragédias históricas, por mais terríveis que sejam, estão sob o controle soberano de Deus e servem a um propósito maior na missão global. E então chegamos ao ponto alto de Lucas, em meio aos sinais no sol, na lua e nas estrelas, onde muitos sentiriam pavor. Jesus dá uma ordem exclusiva no relato de Lucas: levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Para o público que já estudou Mateus e Marcos, este é o diferencial. Lucas transforma o terror escatológico em esperança presente. Enquanto o mundo desmaia de terror, o seguidor de Jesus deve ter uma postura de expectativa confiante. A crise do mundo é o sinal da libertação da igreja. Jesus encerra com a parábola da figueira, lembrando que o reino está próximo, assim como as folhas novas mostram que o verão está chegando. Ele garante que suas palavras são mais firmes que o próprio universo. Mesmo que o céu e a terra deixem de existir, o que ele prometeu nunca falhará. Mas Lucas adiciona uma advertência prática e urgente. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Ele nos alerta sobre o perigo da anestesia espiritual. O fim não deve nos pegar de surpresa como um laço, mas nos encontrar em oração e em intensa vigilância. Lucas termina o capítulo destacando que Jesus ensinava de dia no templo. Ele enfatiza o caráter público e aberto do trabalho de ensino de Jesus. Ele não se esconde nesses poucos dias antes da sua traição, prisão e crucificação. Como muitos galileus que vieram a Jerusalém para a Páscoa, Jesus essencialmente acampa no Monte das Oliveiras nos dias que antecedem a Páscoa. E todo o povo acordava muito cedo para ir ao encontro dele no templo, o lugar mais público de Jerusalém, para ouvi-lo. Lucas 21 nos ensina que, enquanto as estruturas do mundo balançam e o sistema religioso de aparência desmorona, o cristão deve manter a postura de quem conhece o final da história. Jesus não compartilha sinais do futuro para gerar pânico, mas para produzir vigilância e resiliência, nos lembrando de que as crises globais são o cenário onde a nossa redenção se concretizará. Em vez de sermos sufocados pelas ansiedades da vida ou pelo medo das catástrofes, somos chamados a levantar a cabeça e confiar na palavra que nunca falha. Que a nossa fé não esteja depositada em templos de pedra ou em pessoas influentes, mas na promessa inabalável da volta do Rei dos Reis. E amanhã vamos para um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia, onde veremos a última ceia, a agonia no Getsêmani, a traição de Judas e a negação de Pedro. Eu espero você para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.